Pessoal, bem-vindo a mais um Connect Aqui. Esse é o episódio número 7 e para quem não conhece o Connect Aqui é uma série de vídeos onde a gente aborda temas relevantes para quem pensa em trocar de sistema ou adquirir sistema de gestão hospitalar. E hoje a gente vai falar de um tema essencial e que gera bastante volume de clientes procurando por esse tipo de ferramenta aqui, que é a gestão de indicadores. E para isso eu convidei aqui o Márcio Pereira, que é um especialista de dados aqui na Orline. Tudo bem? Tudo bem, Rafael. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, Márcio. Vamos lá. Então, para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui, o que seriam os indicadores? Bem, os indicadores, eles são as métricas do hospital, né, da instituição. Então, o que seria isso? Seria você mensurar a total de atendimentos, total de cirurgias, as altas por CID, tipos de altas, se saiu por quê, se foi alta hospitalar, se foi alguma transferência, são todas as métricas de um hospital. Legal. E esses indicadores, eu imagino assim que você, para construir um rol de indicadores ali, você tem que ter alguns critérios ali, né? Então, quais seriam os critérios importantes assim, para a gente criar um modelo de indicadores para um hospital, por exemplo? A primeira premissa, vou dar um exemplo. Eu tenho que entender o meu perfil de hospital, esse é um ponto inicial, né? Por exemplo, eu sou um hospital cirúrgico, eu sou um hospital ambulatorial, eu sou um hospital de internação, e a partir dali, como que eu desenvolvo esses critérios e esses indicadores para eu mensurar? Se a instituição busca, por exemplo, uma certificação, é de extrema importância isso. Por quê? Porque você vai conseguir mencionar tudo que tem na sua instituição. Desde, por exemplo, um paciente que chegou no hospital, então você vai conseguir mensurar toda a fila dele no atendimento. Legal. Né? Você consegue fazer toda a investigação sua através dos dados para saber o seu tipo de perfil, se você está atendendo uma especialidade ou não, né? Então isso consegue mensurar todo a substituição. Um conjunto de dados ali, né? Tudo. Porque eu imagino assim, falando de um RP, que é o produto que a gente respira todo dia aqui. Isso. Nós coletamos muitos dados, né? Então essa é uma verdade. E pensando na jornada do paciente dentro de um RP, você tem lá o paciente, ele entra, às vezes ele vem para uma entrada ambulatorial, eletiva ou de urgência, ele evolui para uma internação ou não, ele vai fazer um procedimento cirúrgico ou é só um procedimento clínico. Então existem muitas variáveis ali na linha de produção de um hospital, né? E pensando nessa jornada do paciente, da entrada dele até a alta, né? Que métricas a gente poderia destacar que não pode faltar ali para o gestor hospitalar acompanhar? As mais importantes são total de atendimentos, né? Você pode mensurar. Por que total de atendimentos? Então vamos falar do nível de... o nível máximo que você tem são total de atendimentos. A partir do total de atendimentos, você consegue mensurar total de atendimentos por especialidade, por faixa etária, por sexo, por CID. Você consegue mensurar isso somente com total de atendimentos, mas existem várias. Legal. Existe faturamento, existe contabilidade, estoque, controle de estoque. Você consegue mensurar suprimentos, você consegue mensurar todas as métricas do hospital. Legal. Até recentemente eu estava em reunião com um cliente e a gente estava discutindo o tanto que aumentou a taxa de ruptura, né, de alguns estoques hospitalares ali em alguns perfis de clientes, né? Então os fornecedores começaram a entregar com prazo um pouco maior, né? E isso acabou impactando, né, a gestão de compras das unidades. E ele conseguiu ver isso em tempo real porque ele realmente usava a nossa plataforma ali vinculada, né, com os pedidos de compra, com todas as análises de entrada de nota fiscal e consumo, né? Então isso daí é bem interessante mesmo. Pegando esse gancho do que você falou aí, que os indicadores que não podem faltar, né? Existe uma sigla em inglês aqui, KPIs, né, que o pessoal fala bastante, que nada mais são do que os indicadores chaves, né? Você deu alguns exemplos de indicadores chaves ali para parte assistencial, né, para métricas ali de atendimento. Mas se a gente for pensar num gestor que está começando agora, ele vai começar a estruturar a base de indicadores dele para tomada de decisão e tal. Quais são os KPIs ou os indicadores chaves ali que a gente poderia falar para eles, olha, esse daqui é um indicador que você tem que monitorar além desses indicadores assistenciais? Bem, falando de setores separadamente, então vamos começar assim. Você tem total de atendimentos, ele vai englobar tudo.
tanto internação, total atendimentos para cirurgias, ou atendimentos ambulatoriais, tanto para atendimento como clínica médica ou atendimento via especialidade, via agendamento. Legal. Então, você tem que ter esses, você tem que mensurar total atendimentos. Total atendimentos é de extrema importância, né? Você também pode ter a mensuração de entradas de notas para o seu estoque, para os seus suprimentos. Saber o volume que você está comprando. Saber o volume que você está comprando também. Esse monitoramento do seu estoque. A entrada e a saída deles, não na instituição, e sim no fluxo dentro do hospital. Legal. Então, ele entrou no hospital, ele está no seu estoque, está no seu almoxarifado, dá um exemplo. Então, ele está no seu almoxarifado. Se você tem, por exemplo, um subestoque, você tem um estoque que ele... Estoque central, né? Do estoque central ele vai, por exemplo, uma farmácia do seu pronto atendimento. Exato. Você pode fazer essa mensuração. E também é de extrema importância. Você consegue fazer esse controle. Faturamento, um KPI, né, um indicador-chave que a gente usa muito, que é na parte de faturamento, que é o ticket médio das contas, né? Então, médio, isso daí evolui muito com os clientes. Porque você vai numa reunião com uma operadora para fazer uma contratualização, né? Então, é uma reunião tensa, né, pessoal? Você chama uma operadora para conversar, para falar, olha, você tem que melhorar a minha tabela aqui, seja ela qual for, tá? Então, você tem que ir preparado, né? Então, é interessante que você tenha métricas comparativas. O convênio A, eu tenho um volume maior, né, com um ticket médio maior do que o que você me paga. Então, você começa a ter embasamento ali, né, a partir desses indicadores chaves que fazem com que você tenha um poder de convencimento maior ali quando você vai fazer um tipo de contratualização com operadoras e tal. Isso é muito interessante. E para quem é hospital que interna, né, que tem internação e tal, um indicador que você acha assim que, olha, isso daqui é legal você monitorar permanentemente, né, principalmente para aqueles hospitais que tem uma estrutura hospitalar de leitos ali grande? A gestão de leitos. Né? Então, a taxa de ocupação é importante, rotatividade de leito. Rotatividade é importante. Legal. Por que ele saiu da internação, se ele saiu para um outro setor. Então, por exemplo, ele está na internação, ele foi para uma enfermaria porque ele teve melhora, depois ele vai embora. Isso também é muito bom mencionar. Legal. Né? Até porque, pegando também um pouco dessa ideia do que as operadoras hoje estão aplicando nos hospitais. Muitos hospitais hoje, para quem não sabe, estão sendo enquadrados ali em pacotes, né? Então os procedimentos começaram a ser vendidos ali pelos hospitais como pacotes, né? Então dentro daquele pacote você tem um rol ali de procedimentos e material, enfim, medicamento que está englobado ali dentro daquele serviço. Então quanto mais rotatividade você tiver, né, mais produção e mais rentabilidade, né, mais receita, na verdade, você vai ter, né? Legal. E, bom, agora me diz uma coisa, quando eu vou conversar com os clientes e eles posicionam que tem essa dor de falta de indicadores e tal, e eu olho para aquele hospital, é um hospital que tem um porte legal, ele é um hospital que as pessoas estão bem engajadas ali dentro da produção e tal, mas eles não conseguem usufruir de todo o potencial de dados que eles têm, né? Então, dado, pessoal, é diferente de informação, beleza? Dado é o que o sistema RP coleta, beleza? E a informação é o que a gente oferece para você com aqueles dados que vocês imputaram lá dentro. Então, por que os hospitais não conseguem usufruir de todo esse potencial de dados, muitos deles, né, não conseguem usufruir de todo esse potencial de dados que eles têm? Acho que a maior dificuldade é a utilização do sistema, imputar essas informações num único lugar. Então eu vou explicar. Vamos dizer que você tem um processo de internação de um paciente. Você fez toda a internação dele no sistema, você fez o agendamento, você fez a internação dele, só que na hora que você fez ali o seu mapa cirúrgico, você imprimiu pelo sistema e começou a fazer ele. Só que no meio do dia você precisou cancelar uma cirurgia. Você foi no seu papel e cancelou ele lá. Só que você esqueceu de passar essa informação para o sistema. Aí você tem a informação quebrada, porque você tem o agendamento dele no sistema, você tem o atendimento dele no sistema, você tem todo o pronto atendimento dele, mas você não tem um cancelamento, para você saber por quê. Você não sabe o motivo que você cancelou. Então a maioria das coisas, dos processos, é que eles estão misturados entre processos sistêmicos e processos manuais. Entendi. Que então, normalmente eles estão ligados. Exato. Nesse exemplo que você deu do centro cirúrgico, vários gestores pensam, não, meu centro cirúrgico, meu bloco cirúrgico já está no limite. Às vezes não, né? Às vezes falta uma gestão de informação ali. Por quê? Porque você tem um alto volume de cancelamento,
Então sua agenda passa uma ideia ali de que ela está lotada, mas você tem uma taxa de cancelamento muito alta que você tem que investigar por quê. Né? Bem interessante esse ponto de vista. Um outro exemplo simples seria, por exemplo, no pronto atendimento. Você vai pegar a senha sua é um papelzinho, normalmente a maioria é aqueles rolinhos, né? Rolinho. Aí a pessoa pega ali, aí fez o atendimento, tá tudo no sistema. Só que nesse processo você não consegue saber em que momento que ele pegou, quanto tempo ele demorou para ser chamado pela triagem, esperando, quanto tempo você... Isso é importante. Se você for fazer uma certificação, isso vai acabar pesando para você. Você está falando de certificação ONA, Joint? Se você for certificação, os indicadores, os dados que vão te ajudar a mensurar para você trazer essa certificação. Como você vai mostrar que a sua situação tem os processos redondinhos. Legal. Né? Não, realmente é um desafio. E como que o gestor consegue mudar esse cenário? Aí seria fazendo uma melhoria nos processos dele, um levantamento de como está ele e imputar isso no sistema. Fazer o sistema gravar essas informações para depois você coletar. Tá, então eu imagino que tem um trabalho ali de adequar processos. Isso, você precisa verificar o processo, tipo, do jeito que eu estou fazendo hoje no pronto atendimento, eu consigo coletar os dados dele mais para frente? Então, se eu pegar uma senha hoje, eu consigo saber quanto tempo essa senha demorou para ser atendida? Dependendo, não. É um desafio. É um desafio. Aí e hoje tem que ver o processo mesmo. E hoje isso já não é um bicho de 7 cabeças, porque existem ferramentas. Nós já temos várias ferramentas que fazem esse processo e são ferramentas de fácil adoção, né? Então a gente de fato consegue trazer esse nível de dados, né, um pouco mais amplo aí para o gestor, basta ele investir um pouco mais na capacitação das pessoas, né? Eu acho que isso é o ponto-chave. E na revisão dos processos, incluir tudo num lugar só. Na informatização deles. Isso, na informatização. Legal. Nos últimos tempos, Márcio, as ferramentas, né, elas foram ficando mais robustas, né? E por quê? Porque cada vez mais assim as pessoas têm menos tempo para sentar e ficar lendo relatórios estáticos, pegar uma folha de papel e ficar lendo, chamar as pessoas para fazer uma reunião a partir de uma folha de papel, enfim. E aí foram surgindo ferramentas como o BI, né, que é o Business Intelligence, que a gente chama aqui na verdade de módulo de indicadores, mas tem também o Gestão à Vista, que é um processo bem inovador aí. E tem o gerador de relatórios, que é aquela ferramenta onde o gestor ele pode lá gerar seu próprio relatório, né? E destaca pra gente a diferença entre, principalmente essas 3 plataformas aí. Quais são as principais diferenças entre BI, Gestão à Vista e gerador de relatórios? Tá. Então, assim, o BI, o que ele é? Eu não vou dar um termo técnico, vou falar assim para o pessoal entender. Claro, tá? Lógico, sem ter Então, o BI, o que ele é? Eles são a mensuração dos dados para você poder utilizar ele para substituição. Então, só que eles são dados onde a investigação passada, ou seja, você vai ver os últimos 12 meses, os últimos mês e sempre D-1. Ah, legal. Então, por exemplo, você quer saber como foi nos últimos 12 meses o total de atendimentos. Você vai mensurar isso através do BI. Vai ser insights, indicadores, mostrando para você o histórico, tudo para você, o histórico antigo. O Gestão à Vista são os famosos painéis quentes. O que são painéis quentes? São painéis onde você consegue fazer a gestão na hora. Então, eu vou citar um exemplo para o pessoal entender. Vamos se dizer que você teve um atendimento de urgência no seu pronto atendimento. E você precisa saber um leito de urgência. Você não vai entrar no sistema, gerar um relatório, não. Um painel de gestão à vista já mostra para você ali quais são os seus leitos livres. Aí a coisa o paciente já chegou na urgência, você já liga, eu falo, tem um leito tal aqui, eu já olhei no painel. Então são para rotinas... Uma tomada de decisão ali na hora, né? Ali na hora. Normalmente é mais para ali no pronto atendimento, que são emergências, né? Mas pode ser para vários tipos de... Hoje a gente já tem painel para bloco cirúrgico. Pode ser bloco cirúrgico, painel para posto de enfermagem, né? Isso. Exato. Então, pode ter ali um painel para saber os leitos da internação. O tempo médio de espera de uma fila, isso é importante, né? Para quem tem filho pequeno como eu aqui, então eu preciso saber exatamente quanto tempo em média está demorando a fila da pediatria. Sim. Então, essa solução permite que você publique isso para o teu paciente. É um painel quente. Exatamente. Entraria como painel quente também. Legal. Né? Então, são essas coisas mensuráveis ali que você consegue tomar a decisão na hora.
E por último, o gestor de relatórios é uma ferramenta que ela consegue fazer você criar seus próprios indicadores. Bacana. Então, por exemplo, você tem uma instituição que ela quer saber o total de atendimentos por especialidade. Só que não tem isso. Mas o gerador de relatórios consegue fazer você pegar a tabela onde estão essas informações para você gerar seu próprio. Ele é um gerador de reporte, né? Ele é um gerador de reporte. Então, podemos ter ali, né, o seu indicador padrão, total de atendimentos. Mas você pode, se precisar uma coisa mais específica, por faixa etária, por sexo, assim, né, fazer o seu próprio indicador conforme a instituição sua precisa. Legal. Então você tem 3 cenários, né? Tem 3 cenários. Um cenário que eu imagino, assim, pela tua fala, o BI é um pouco mais estratégico, né? Então, tipo, eu quero tomar uma decisão para os próximos meses, próximos anos e tal, legal. Um outro que eu tomo uma decisão agora, né? E o reporte ali, o gerador de relatórios, que é aquela coisa diária ali, né? Aquele monitoramento que talvez eu tenha que ter diariamente, enfim, e que talvez faça sentido eu imprimir, compartilhar, exportar em imagem para alguém, né? Eu acho que esse é um grande diferencial da ferramenta. O BI, ele é importante mensurar por quê? Porque ele vai fazer a investigação do passado da instituição. Então, um exemplo, você pode fazer... montar uma estratégia, trazer agregar valor através do passado. Então, por exemplo, você gerou um relatório que tem um total de atendimentos, né? Um pronto atendimento e especialidades no ambulatório. Então, vamos dizer que você tem ali atendimentos clínica médica e outras 2 especialidades. Através dos últimos 12 meses, você consegue ver o desempenho dessas 3 especialidades, você consegue mensurar como está a fila de espera sua e depois você consegue montar uma estratégia para aumentar o seu faturamento. Então, por exemplo, se eu tirar essa especialidade que está com atendimento baixo e transformar ela num agendamento clínico através de agendamento, eu posso acrescentar uma especialidade que eu estou tendo muita procura e eu consigo aumentar a receita e trazer e atender meus pacientes mais rápido. Você só consegue saber isso tendo informação. Saber isso tendo informação. Então não adianta, se não tiver isso, como mensurar, você não vai conseguir montar uma estratégia através do passado. Legal. Para fechar aqui, tá? O papo foi bem interessante. Para fechar, todas essas ferramentas, elas estão linkadas ali a um desejo dos gestores hospitalares, que é ou reduzir custo ou aumentar a receita, né? Normalmente isso é um objetivo em comum ali dos gestores hospitalares, né? Quando querem procurar uma ferramenta de gestão de informação, um BI, uma gestão à vista, ou o próprio gerador de relatórios. Então, como que essas 3 ferramentas podem contribuir num aumento de geração de receita ou numa diminuição de custos? A receita você falou agora, né? Deu um exemplo bem claro disso, né? Isso. Mas como que ele pode mensurar ali também se ele está tendo um aumento de qualidade com redução de custos? O que ele pode fazer, né? Ele mensurando tudo isso é extremamente importante, principalmente porque ele vai agregar valor não só para você poder investigar o passado, mas para você reduzir o custo, por exemplo, uma dispensação de medicamento. Então você consegue mensurar ali se está tendo desperdício, se está tendo avaria, porque você consegue fazer o controle da saída do estoque, desde a entrada do estoque até a dispensação dos setores. Vai depender da instituição. Se você tem um subestoque, você consegue fazer toda a métrica desde quando ele entrou até o momento que ele foi para o subestoque e depois ele teve a dispensação. Você controla se teve a dispensação certa, se não teve, né? Você consegue fazer, com os dados você consegue trazer não só valor investigando atendimento, mas também ali o seu consumo diário, né, de medicação. Eu trago aqui também um exemplo. Teve um cliente que ele compartilhou comigo um projeto que ele tinha de usar indicadores para mapear e reduzir taxa de mortalidade dentro da terapia intensiva, então dentro da UTI. E aí ele fez através da escala de Mills, né, que é uma escala de enfermagem, ele fez ali um acompanhamento onde ele trazia o paciente para uma terapia intensiva quando ele já estava partindo ali para uma escala de 7 a 8. Né? Normalmente se coloca de 8 a 9. Né, para terapia intensiva. E ele conseguiu uma redução em torno de 35% na taxa de mortalidade. E ele só conseguiu fazer isso analisando dados. Exatamente. As escalas, as enfermeiras estavam colocando, fazendo toda a parte de gestão lá dentro. Entendi. Então isso daí é um ponto bem positivo. Mas queria demais agradecer a sua presença, cara, foi muito valioso. Espero que vocês tenham gostado. O papo foi bom. Isso aí. Pessoal, eu vou botar aqui o nosso e-mail, tá?
Escrevam pra gente, compartilhem esse vídeo. Quem tiver dúvidas, sugerir pautas, a gente está à disposição e espero vê-los aí no próximo episódio. Grande abraço. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.